Em 2021, o Brasil foi abalado pela tragédia envolvendo Henri Borel, um menino de 4 anos que foi morto na cidade do Rio de Janeiro. A necrópsia identificou múltiplas lesões pelo corpo, e a investigação apontou espancamento, maus-tratos e violência doméstica. O caso ganhou repercussão nacional, gerando uma comoção pública e levantando discussões sobre a efetividade da proteção de crianças e adolescentes contra a violência doméstica. Em resposta a essa tragédia, foi aprovada a Lei nº 14.344, conhecida como Lei Henri Borel, em 2022. Essa legislação introduziu medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Nesse vídeo, vamos examinar os principais pontos da Lei Henri Borel. Fique conosco para uma análise criteriosa e informada. Quero, por favor, te lembrar de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, assinar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Antes de analisar a Lei Henri Borel, é fundamental entender os conceitos legais de criança e adolescente, conforme definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Lei 8.069, de 1990. De acordo com o ECA, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ou seja, são adolescentes aqueles com 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos de idade. Vítimas e testemunhas entre 18 e 21 anos podem facultativamente utilizar os mecanismos da Lei Henri Borel. O ECA estabelece os direitos fundamentais e as garantias destinadas à proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil, servindo como base para diversas legislações específicas, incluindo a Lei Henri Borel. Vamos à ficha técnica. Estamos falando da Lei 14.344 de 2022, Lei Henri Borel, que é a Lei de Proteção de Crianças e Adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Essa lei foi publicada em maio de 2022, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. A votação na Câmara e no Senado foi expressiva no sentido da aprovação da lei. Essa aprovação representou uma união de partidos políticos tradicionalmente opostos, e o texto final foi elaborado por um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que fez alterações na versão original, proposta pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A Lei Henri Borel define a violência doméstica como sendo qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial à criança ou adolescente. Será violência doméstica sempre que acontecer em casa ou em ambiente análogo, independentemente de quem seja o agressor, mesmo que ele não tenha vínculo familiar. Será também violência doméstica quando acontecer em qualquer lugar, sendo o agressor membro familiar em sentido amplo, pessoa com vínculo familiar, independentemente de coabitação. A Lei Henri Borel determina que a autoridade policial agirá imediatamente na hipótese de ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, devendo encaminhar ao SUS e ao IML imediatamente, comunicar ao juiz e ao Ministério Público, inclusive requerendo medidas protetivas, e garantir a proteção policial, inclusive o transporte para locais de acolhimento seguro. Uma poderosa ferramenta jurídica implementada na Lei Henri Borel é o afastamento imediato do agressor do lar. De acordo com o artigo 14, o agressor poderá ser retirado imediatamente do ambiente familiar, até mesmo pela polícia, no caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança e do adolescente ou de seus familiares.
Eu quero aproveitar um instante para convidar você a conhecer o canal do YouTube Direito com o Professor Fernando Caetano, que sou eu. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e, principalmente, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo importante. Ao se inscrever e ativar o sininho, você receberá notificações em primeira mão de novos vídeos. Dessa forma, você estará sempre atualizado com as últimas novidades e análises jurídicas. Além disso, deixe um comentário com suas dúvidas e sugestões. A interação com a nossa comunidade é essencial para a criação de conteúdos ainda mais relevantes. O juiz, ao receber o expediente, deverá, no prazo de 24 horas, decidir sobre as medidas protetivas, acionar a Defensoria Pública para representar os interesses do menor, se for o caso, intimar o Ministério Público para manifestação e determinar a apreensão de arma de fogo do agressor, se for o caso. Eu fiz para vocês essa tabela que fala todas as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor na lei Henri Borel. Essas medidas são a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, como mencionado anteriormente, e o afastamento do lar, que pode ser feito até mesmo pela polícia imediatamente, mas também a proibição de aproximação da vítima, dos familiares, das testemunhas, de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância entre esses e o agressor. Também a vedação de contato com essas mesmas pessoas e a proibição de frequentação de determinados lugares, a restrição ou a suspensão de direitos de visita, a prestação de pensão alimentícia, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e também o acompanhamento psicossocial. Além disso, a prisão preventiva, um instrumento que pode ser utilizado sempre que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada pelo juiz quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente, vítima ou testemunha de violência em qualquer fase do inquérito ou processo. Se você não se inscreveu ainda, quero te lembrar de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Isso é muito importante para mim. Obrigado. O juiz também poderá determinar a inclusão da criança ou do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante, em programas de proteção a vítimas ou a testemunha. Se julgar adequado ao caso concreto, poderá determinar também o acolhimento familiar, institucional ou colocação em família substituta e também a matrícula em instituição de ensino próxima, independentemente de vaga. O descumprimento das medidas protetivas da lei Henri Borel é crime, sujeito a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Disque 100, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, tomarão as providências cabíveis. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência contra criança ou adolescente ou o abandono de incapaz é crime, punível com detenção de 6 meses a 3 anos, aumentadas de metade se resultar em lesão corporal grave e triplicada se resultar em morte. A pena é dobrada se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião,
padrasto ou madrasta da vítima. A Lei Henri Borel, Lei 14.344, de 2022, define o dia 3 de maio de cada ano como Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em homenagem ao menino Henri Borel.